Você sabia que um único número pode revelar se um município está salvando vidas ou perdendo a batalha contra a mortalidade infantil? Nesta aula, você vai dominar os indicadores de saúde que caem em todas as provas de concursos para a área da saúde. Vamos desvendar como calcular, interpretar e aplicar esses indicadores na prática da atenção básica, transformando dados em decisões que salvam vidas. As bancas examinadoras adoram cobrar indicadores de saúde porque eles são a base do planejamento no Sistema Único de Saúde. Questões sobre cálculo de taxas de mortalidade infantil, mortalidade materna e incidência de doenças aparecem em praticamente todos os concursos para enfermeiros, médicos, agentes comunitários e gestores de saúde. Além disso, o programa Previne Brasil, que define o financiamento da atenção básica, utiliza indicadores como critério de avaliação de desempenho. Dominar esse conteúdo significa entender como o Ministério da Saúde, através do DataSUS e da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, padroniza as informações que orientam políticas públicas em todo o país. Os indicadores de saúde são medidas síntese que contêm informação relevante sobre o estado de saúde e o desempenho do sistema de saúde. No Sistema Único de Saúde, esses indicadores são organizados em 4 grandes grupos, cada um com características e finalidades específicas. O primeiro grupo são os indicadores demográficos, que refletem o perfil da população em termos de tamanho, estrutura etária e dinâmica demográfica. Exemplos incluem a taxa de crescimento populacional, a razão de dependência, que é a relação entre população economicamente inativa e ativa, a esperança de vida ao nascer e a taxa de fecundidade total. O segundo grupo são os indicadores socioeconômicos, que expressam as condições de vida e o desenvolvimento social. Incluem a taxa de analfabetismo, a renda per capita, o índice de Gini de desigualdade de renda, a proporção de domicílios com saneamento básico adequado e o índice de desenvolvimento humano. Embora não sejam específicos da saúde, esses indicadores são essenciais para compreender o contexto em que ocorrem os agravos. Os indicadores de mortalidade medem a ocorrência de óbitos na população e são os mais tradicionais em saúde pública. A taxa de mortalidade infantil, sigla TMI, é o número de óbitos de menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos em determinado período e local. É um dos indicadores mais sensíveis das condições de vida e saúde de uma população. A taxa de mortalidade neonatal refere-se aos óbitos de menores de 28 dias por 1.000 nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade pós-neonatal mede óbitos entre 28 dias e 1 ano de vida. A taxa de mortalidade materna expressa o número de óbitos de mulheres por causas relacionadas à gestação, parto e puerpério, até 42 dias após o término da gestação, por 100.000 nascidos vivos. Também temos a taxa de mortalidade geral, que é o número total de óbitos por 1.000 habitantes, e a mortalidade proporcional por causa, que distribui percentualmente os óbitos segundo grupos de causas como doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas. Os indicadores de morbidade referem-se à ocorrência de doenças e agravos na população. A incidência é o número de casos novos de uma doença em determinado período e população, medindo o risco de adoecer. Já a prevalência é o número total de casos, novos e antigos, existentes em determinado momento ou período, medindo a carga de doença na população. Outros exemplos incluem a taxa de internação hospitalar, que é o número de internações por 1.000 habitantes, e a prevalência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. A construção de indicadores segue a fórmula geral: indicador igual a numerador dividido por denominador, multiplicado por uma base. O numerador é o número de eventos de interesse, como óbitos ou casos. O denominador é a população exposta ao risco. A base é uma potência de 10, como 100, 1.000, 10.000 ou 100.000, que facilita a interpretação. Vamos aplicar a fórmula na prática. Para calcular a taxa de mortalidade infantil, usamos
TMI igual a número de óbitos de menores de 1 ano dividido por número de nascidos vivos multiplicado por 1.000. Se em um município ocorreram 45 óbitos infantis e 3.000 nascidos vivos em 1 ano, temos TMI igual a 45 dividido por 3.000 multiplicado por 1.000 igual a 15 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Isso significa que, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 15 morreram antes de completar 1 ano. Outro exemplo é a taxa de incidência de tuberculose, calculada por 100.000 habitantes. Se foram notificados 120 casos novos em uma população de 200.000 habitantes, temos incidência igual a 120 dividido por 200.000 multiplicado por 100.000 igual a 60 casos por 100.000 habitantes. Taxas acima de 50 casos indicam alta carga da doença. A qualidade dos indicadores depende das fontes de dados. No Brasil, as principais são o SINASC para nascimentos, o SIM para óbitos, o SINAM para doenças de notificação compulsória, o CIH para internações e o CISAB para dados da atenção básica. As bancas adoram confundir candidatos com detalhes sutis nos indicadores de saúde. A primeira armadilha é trocar a base de cálculo. A taxa de mortalidade infantil é calculada por 1.000 nascidos vivos, mas a taxa de mortalidade materna é por 100.000 nascidos vivos. Confundir essas bases leva ao erro. Segunda pegadinha: misturar numerador e denominador. Na mortalidade materna, o numerador são os óbitos maternos, não o total de óbitos. O denominador são os nascidos vivos, não a população feminina total. Terceira armadilha: confundir incidência com prevalência. Incidência mede casos novos, prevalência mede casos totais. Quarta pegadinha: esquecer o período de referência. A mortalidade neonatal refere-se a menores de 28 dias, não a um mês completo. Quinta armadilha: não considerar a classificação da Organização Mundial da Saúde. Valores de mortalidade materna entre 50 e 149 são classificados como altos, não médios. A alternativa correta é a A. Vamos resolver passo a passo. A questão informa que ocorreram 42 óbitos maternos e 70.000 nascidos vivos em 2023. A fórmula da razão de mortalidade materna é RMM igual a número de óbitos maternos dividido por número de nascidos vivos multiplicado por 100.000. Substituindo os valores, RMM igual a 42 dividido por 70.000 multiplicado por 100.000. Isso resulta em 0,0006 multiplicado por 100.000 igual a 60 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. Segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde, apresentada no enunciado, valores entre 50 e 149 são considerados altos. Portanto, 60 se enquadra nessa categoria. A alternativa B está errada porque o valor 40 resultaria de um cálculo incorreto e seria classificado como médio, não alto. A alternativa C está errada porque 50 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos exigiria 35 óbitos maternos absolutos, divergindo dos 42 informados. A alternativa D está errada porque 70 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos corresponderia a 49 óbitos absolutos, não aos 42 registrados. A alternativa E está errada porque 80 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos representaria 56 óbitos absolutos, valor superior aos 42 efetivamente ocorridos. Nesta aula, você dominou os 4 grupos de indicadores de saúde: demográficos, socioeconômicos, de mortalidade e de morbidade. Aprendeu a calcular a taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna, aplicando a fórmula geral com numerador, denominador e base. Conheceu as principais fontes de dados do SUS, como SINASC, SIM, SINAM e CISAB. E identificou as pegadinhas clássicas das bancas, como trocar bases de cálculo e confundir incidência com prevalência. Agora é hora de praticar.
Resolva os exercícios da sua apostila para fixar esses conceitos e ganhar velocidade nos cálculos. Lembre-se, dominar indicadores de saúde é dominar a linguagem do planejamento no SUS. Nos vemos na próxima aula.